Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso admirável novo podcast brasileiro. Hoje, aqui, estreando, inaugurando a nossa segunda temporada, temos aqui um convidado ilustríssimo que atendeu ao nosso convite e nós estamos muito felizes de ter ele aqui com a gente. O nome dele é Tiago Cavaco, ele é de Portugal, ele é pastor, teólogo, escritor e músico português e junto aqui comigo o meu amigo, companheiro Tiago Bentes. Fala, Tiago, Fala, beleza? Book, tudo bem, cara? Tudo bem. Tiago Cavaco. Temos dois Tiagos aqui, né? Então, deixa eu ver. Vou chamar o Tiago, o meu companheiro aqui, de Bentes, e aí vou te chamar de Tiago para eu não me confundir. Isso, combinado. Combinado. Tiago Cavaco, seja muito bem-vindo. É um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Obrigado por esse tempo. Eu sei que a correria aí está grande e muito legal ter você aqui com a gente. E para a gente ficar bem por dentro, você fala de onde aí de Portugal, exatamente? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o vosso convite e até para combinar a hora, eu sei que foi um teste à vossa paciência e quero agradecer pela vossa paciência para conseguirmos estar a conversar, porque queria aproveitar e conversar convosco. Eu estou aqui em Lisboa, portanto, na capital de Portugal, do outro lado do mar, e creio, corrijam-me se eu estiver errado, mas eu creio que a nossa diferença agora são 4 horas, certo? Isso, sim. Exatamente. Nessa medida, Portugal está um pouco mais no futuro do que o Brasil, não é? Porque já chegou ao futuro um pouco mais cedo. Mas é muito bom estar convosco, meus irmãos. Muito bom, muito obrigado. Prazer muito grande para a gente. Então, Thiago, me diz uma coisa. Hoje tu é pastor na Igreja da Lapa. Isso. Entendi. A Igreja da Lapa é uma igreja batista? Como é que é? É uma igreja batista, sim. Eu cresci numa família batista e quando casei, passei a maior parte da minha infância e juventude numa igreja, num lugar perto de Lisboa, no subúrbio, chama-se Queluz. Quando casei, recebi um convite para ir trabalhar com o pastor de uma igreja que também estava perto de Lisboa, noutro lugar, e trabalhar com ele pensando sobretudo nos adolescentes e jovens dessa igreja. Portanto, na prática era um obreiro auxiliar trabalhando com a juventude e com a música. E 5 anos depois, então, Deus chamou-me a mim e à minha família, junto com uma outra família, para plantarmos uma igreja nova. E depois essa igreja nova tornou-se autónoma da igreja-mãe e mais tarde juntou-se a uma igreja antiga que passava por muitas dificuldades no bairro da Lapa, aqui em Lisboa. E desde 2012, portanto há 10 anos, nós temos estado neste bairro da Lapa, aqui em Lisboa. Chamamos geralmente Igreja da Lapa, apenas, mas se tivéssemos de dar o nosso nome completo, diríamos que somos a Segunda Igreja Batista de Lisboa. Segunda Igreja Batista de Lisboa. Yeah. Entendi. Vocês são de qual é a confissão de vocês? Vocês são o quê? Calvinistas? São reformados? Não tem confissão, pastor que tem? Como é que é o negócio assim? Olha, há coisas que são bem diferentes do Brasil. E eu sei que essa é uma dificuldade, por exemplo, para quem vindo do Brasil tenta compreender a realidade em Portugal. Portugal é um país muito mais pequeno. Aliás, eu preciso sempre dizer isto. Mais pequeno é certo em Portugal. Eu sei que não é certo no Brasil, mas em Portugal tu podes dizer mais pequeno, não é erro, ok? Apesar de eu reconhecer, sabem, há sempre uma grande discussão. Quando um português se junta com um brasileiro, uma das discussões interessantes é, nas diferenças do português, ver quem é que tem mais razão. E é óbvio que o português acha que tem sempre mais razão porque fomos nós que inventámos a língua, não é? Mas eu reconheço que este exemplo
É o único que eu me lembro que eu acho que o Brasil tem razão sobre Portugal. Porque nós não dizemos mais grande, mas dizemos mais pequeno. E vocês não dizem nem mais grande, nem mais pequeno, certo? Certo, exatamente. Pronto. Isso mesmo. Então, esta volta na gramática apenas para dizer, quando um brasileiro tenta compreender Portugal, é meio complicado porque a realidade portuguesa é mais pequena, é menor, o meio evangélico é menor, e, por exemplo, essa separação que agora no Brasil é normal entre igreja reformada ou igreja não reformada, em Portugal não acontece da mesma maneira. Portanto, são poucas as igrejas reformadas em Portugal. Curiosamente, a Igreja da Lapa é reformada na doutrina. Mas, por exemplo, quando um brasileiro vem para Portugal à procura de igrejas reformadas, meu irmão, ele vai passar mal, que aqui há muito poucas igrejas reformadas. Essa é uma realidade que se encontra no Brasil, mas que não se encontra facilmente aqui. No nosso caso, de facto, nós seguimos uma doutrina reformada. Entendi. Muito bem. Thiago, qual é o tamanho hoje da tua igreja? Mais ou menos, mas eu tenho uma outra pergunta, antes de perguntar o tamanho da igreja, porque eu sei que aí, quando a gente começa a entrar assim, a gente começa a entrar já no campo de ideias e coisas assim. E eu sei que o Book com certeza já deve ter algumas perguntas bem anotadinhas que ele deve estar preparando para fazer em sequência. Mas a questão que eu vou perguntar, mas é só uma dúvida mesmo, assim. Vocês são uma igreja reformada, a Igreja da Lapa é uma igreja reformada. Esse é um motivo pelo qual, inclusive, tu és bem conhecido no Brasil, por ser reformado, e no Brasil tem esse novo levante do movimento reformado, tem acontecido há pelo menos 10, 12 anos, a gente pode dizer assim. Uhum. Mas aí vocês são, no sentido reformado, vocês são calvinistas ou vocês são reformados naquele sentido mais tradicional de serem até mesmo aliancistas, da doutrina aliancista, da doutrina do pacto e tal, dos pactos e tal? Sabes, essa é uma boa pergunta. Nós somos. Se tu me perguntares, eu pessoalmente nem gosto muito do termo reformado, porque eu acho que ele é um pouco equívoco. Bem, para já, em Portugal, reformado quer dizer aposentado. O que significa que para o português, quando tu dizes que és reformado, a pessoa não vai compreender o que tu queres transmitir. Por outro lado, eu pessoalmente acho que de uma maneira mais larga, qualquer protestante, qualquer evangélico pode dizer que é reformado, no sentido que se não tivesse acontecido a reforma protestante, nenhum evangélico existiria, até um assembleiano. Portanto, eu pessoalmente não gosto muito do termo reformado, porque quando a pessoa quer explicar um pouco melhor o que isso significa, é preciso tanta explicação que não é um termo que eu aprecio especialmente. Sim. Agora, é verdade, como tu perguntaste, Tiago, que nos últimos 10, 12 anos, uma das coisas interessantes que aconteceu em muitos lugares do planeta, e no Brasil em particular, é que muitas pessoas descobriram a pertinência de terem uma doutrina mais clara e sólida. E isso significa que houve um movimento de apreço pelo calvinismo que já não acontecia na história da Igreja moderna há muito tempo. E eu faço parte desse movimento. Portanto, eu considero-me calvinista no sentido até mais soteriológico da doutrina da salvação. Claro que eu acredito que quando tu te aproximas do calvinismo, as implicações disso não estão apenas relacionadas com a maneira como compreendes a salvação. Estão relacionadas também com a maneira como tu vês a salvação a acontecer na organização da Igreja. Então, significa que no nosso caso, na Igreja da Lapa, apesar de nós sermos uma igreja batista, e em Portugal os batistas geralmente não são necessariamente calvinistas, à medida que nós nos fomos aproximando de uma doutrina mais calvinista, nós também fomos chegando a uma organização da igreja, vamos dizer assim, que se quisermos usar a palavra reformada, de facto se tornou mais reformada. A Igreja tem se tornado mais reformada na compreensão da sua organização. Por exemplo,
Nós hoje enfatizamos muito que há 2 ofícios apenas, o pastorado e a diaconia. Enfatizamos que há 2 ordenanças apenas, o batismo e a ceia. Portanto, há coisas que nós hoje fazemos questão de afirmar de uma maneira que há 20 anos tu provavelmente não o ias encontrar numa igreja batista em Portugal. E por isso eu gosto de dizer sim, somos uma igreja batista de doutrina calvinista. Se a pessoa se sentir à vontade com o termo reformado, eu vou usá-lo, porque sei o que é que isso significa. Mas é verdade que quando nós vamos estudar a história, meus irmãos, quando nós estudamos a história, nós compreendemos que alguns termos que estão a usar têm compreensões diferentes dependendo do contexto. Se tu fores para o centro da Europa, a Igreja Reformada são as igrejas tradicionais que vieram da Reforma Protestante, que infelizmente hoje, às vezes, nem acreditam em quase nada. São igrejas que ficaram bem liberais. Quando chegas ao Brasil, o termo reformado hoje tem a ver com essa conotação muito mais recente. Por isso, lá está. Há sempre aqui algum espaço de complexidade, mesmo quando julgamos que estamos a usar uma palavra que serve para simplificar. Entendi. Tiago, e só repetindo aquela pergunta inicial lá do Bentes, qual é o tamanho da igreja de vocês? É verdade. Vocês vão notar que eu falo muito e vou-me perdendo no meio da conversa. Mas, portanto, Thiago, aqui é para tu falar muito. O que significa que vai ser bem provável que vocês precisem de repetir as perguntas. A dimensão da nossa igreja anda à volta na congregação, não estou a falar no número de membros. Portanto, o número de pessoas que se reúne atualmente na Lapa andará perto de 200 pessoas. Para um padrão português, isso é um número interessante. No Brasil, as igrejas podem ser muito maiores, mas em Portugal, 200 pessoas é um número... Já não é uma igreja pequena, quando tu tens 200 pessoas. Entendi. E me diz uma coisa, uma curiosidade aqui, que eu sei que você é músico, né, também, e inclusive eu estava ouvindo umas músicas suas, muito legal, as letras muito interessantes. O Thiago me atentou para uma música em especial, eu só não consegui ainda aprender o título todo, Milagres... No coração? Thiago? Isso, Milagres do Coração, Isso, exato, muito legal a letra. Aí eu tenho mania de quando eu vou ver as músicas, ou ouvir músicas novas, assim, o Bentes, ele presta bastante atenção na letra. Eu também presto atenção, mas eu tenho uma mania, assim, meio que no automático, de começar a ficar bastante concentrado na sonoridade. E aí, depois eu começo a me concentrar em outras coisas. E eu gostei muito da sonoridade. Bem legal. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Legal. Eu vou depois começar a ouvir com mais calma. Mas, assim, pegando esse gancho aí, como é que funciona a música aí na igreja de vocês? Olha, sabes, é interessante essa pergunta, porque aqui há 15 anos, mais ou menos, aconteceu uma coisa engraçada com o selo discográfico que eu criei com um grupo de amigos em 1999, chamado Flor Caveira. Esse selo discográfico, apesar de ter sido criado por crentes evangélicos, chamou a atenção da imprensa, da mídia portuguesa, a mídia secular. E nessa altura, as pessoas que seguiam as notícias relativas à música feita em Portugal ficaram muito atentas em relação à Flor Caveira. E nessa altura, o que acontecia é que, apesar do nosso selo discográfico ter sido sempre bastante underground, na altura chamou a atenção, sobretudo, de pessoas não crentes que descobriram a nossa música. E uma das coisas que para eles era difícil compreender era como é que era possível existir um selo discográfico
que viesse de um contexto evangélico, sendo que a minoria evangélica em Portugal é muito pouco conhecida. Então, isso significa que a música que nós fazemos, apesar de nós sermos crentes, foi uma música que nunca se limitou a ser ouvida por crentes. A maior parte das pessoas que nos ouve até não é crente. O que significa que a nossa história, a história da nossa maneira de fazer música, é uma história, vamos dizer assim, um pouco improvável, na medida em que nós nunca fugimos de assumir a fé que temos, mas nunca partimos da ideia de que quem está a ouvir-nos tem a fé que nós temos. O que significa que nunca fizemos música partindo do princípio que o ouvinte compreende, ou que o ouvinte tem o mesmo background, ou que ele compreende tudo aquilo que nós estamos a dizer. O que nos coloca numa posição assim meio estranha, mas interessante, que é, geralmente quem ouve a música que nós fazemos e não é crente, compreende que há uma dimensão espiritual e religiosa nas nossas canções. Geralmente quem é crente acha que a nossa música não é suficientemente religiosa, porque não é evangélica no sentido tradicional, como, por exemplo, a música gospel é no Brasil. Portanto, isto só para te dar um pouco do contexto da nossa história musical. E lembra-me da tua pergunta, porque eu agora, ao fazer esta história, já me esqueci o rumo exato daquilo que tu perguntaste. Desculpa. Vocês já estão a ver a minha cabeça de 44 anos a funcionar. É normal, porque nós dois viajamos bastante também. Eu sou o homem certo para viajar. Mas lembra-me, o que é que tu tinhas perguntado? O que é que tu tinhas perguntado? Como é o contexto musical na sua igreja? Okay. Como é que funciona lá? Ok, já sei de onde é que eu venho. Então, porquê é que eu vim dar esta viagem toda? Porque quando há 15 anos o pessoal descobriu o nosso selo discográfico, eles começaram a visitar a nossa igreja. E como a nossa música era assim meio rock, punk rock, eles quando chegavam à igreja estavam à espera de encontrar o estilo musical que tinham ouvido nas nossas edições. E quando chegavam à nossa igreja, viam que era uma igreja protestante normal. Apesar do pessoal não ter uma grande ideia de como é que as igrejas protestantes são. Quando tu entras na nossa igreja, a nossa igreja, em comparação com outras, é uma igreja que eu diria que a nossa expressão musical é até bastante, eu diria, tradicional. No sentido em que não é... Esta agora é uma opinião minha, pessoal. Vocês não precisam de concordar comigo. Para mim, o rock é o rock e a música da igreja é a música da igreja. Quando eu vou à igreja, eu vou à igreja. Quando eu vou a um concerto rock, vou a um concerto rock. Eu quero o meu rock, rock, e quero a minha igreja, igreja. Nesse aspecto, eu acho que são coisas bem distintas. Eu amo o povo que mistura mais as coisas, ok? Mas ainda no outro dia eu estive numa igreja de um irmão, de um pastor que é muito importante para mim, é um amigo próximo, mas eles têm assim uma pegada mais contemporânea e eu gosto de ir lá, mas eu sou um batista old school, à antiga. Eu quando vou à igreja eu gosto de cantar hinos, gosto de sentir que aquilo não é um show de rock, portanto gosto de ter a minha igreja. A Lapa eu acho que tem uma expressão um pouco semelhante. Nós cantamos hinos antigos, do cantor cristão, cantamos hinos mais recentes, sei lá, hinos, usamos os instrumentos, usamos guitarra, baixo, bateria, órgão, sintetizador, piano, mas de certa maneira tentamos que nesse registro multi-instrumental que seja a igreja, que seja mesmo a igreja, e portanto nesse sentido eu não sou propriamente um fã de igrejas com louvor a Coldplay. Eu para ouvir Coldplay, eu ouço Coldplay. Não gosto de ter Coldplay na igreja e não gosto de ter imitações de coisas do mundo na igreja. Mas isso sou eu. É só para dizer que eu tenho muito mau feitio, ok? Eu sou bem ruim. Sou como o vosso avô
aquele tio mal disposto, o guru. Vocês têm o guru mal disposto aí, eu sou meio guru mal disposto. Tiago, tu tocou num assunto que para a gente é um assunto muito caro, né? E quando eu falo para a gente, eu falo em especial para mim e para o Book, porque no e-book nós somos amigos há muitos anos, mais de uma década. E em todo esse período a gente conversou muito sobre esse mesmo assunto, sobre e como é que tem que ser a música na igreja, e o que dá para entrar, o que não dá para entrar. E a gente teve uma conversa muito boa com o Fábio Sampaio, que ele fala sobre música na igreja, o que deve ser música congregacional. E eu tenho também uma opinião muito próxima da tua, né? Eu também sou missionário aqui, praticamente, na verdade, eu sou pastor aqui da Igreja Batista Reformada Farol, aqui em Videira, Santa Catarina. Então, e eu gosto muito de cultura em geral, eu gosto muito de música brasileira em especial, eu gosto muito dessa cultura brasileira. E ao longo dos anos no Brasil, da história brasileira, principalmente da história moderna brasileira, a gente tem muito aquele negócio de o que é do mundo é do mundo, o que é secular é secular e o que é da igreja é da igreja. Só que de tal forma que quem é da igreja não pode gostar daquilo que é secular. E eu já acho que não, a gente tem que, inclusive a igreja, ela tem que ser um centro de debate da cultura, entende? E nesse sentido eu acho que tem que ser. Mas eu ainda acho que quando a gente trata de música congregacional, ela tem que ser uma música que não pode, ela tem que ajudar a levar a gente à adoração, e principalmente a adoração no ensino que vem depois do período musical, e ela tem o trabalho também de não atrapalhar o ensino que vai vir depois, sabe? E eu tenho muito essa posição também. Eu acho que o Book também tem uma posição bem parecida com essa. Apesar de que, em alguns momentos, fica um pouco difícil de debater com quem faz essa mistura, assim. Sabes, eu concordo inteiramente contigo. O meu pressuposto é precisamente aquele que eu encontro na própria história da Reforma Protestante, que é este. Por um lado, a crítica protestante é que, ao olhar para a Igreja medieval, que era cheia de diferenças, porque, por vezes, erradamente, nós julgamos que a Igreja medieval era una, era monocórdica, e não era. A Reforma Protestante deu-se precisamente porque havia discussões antigas na Igreja medieval, havia posições diferentes. Mas é verdade que, de certo modo, a crítica do Lutero e de toda a Reforma Protestante seguinte é que a separação entre o que era sagrado e o que era secular não estava a ser bem vivida. Portanto, eu acho que é possível simplificar e dizer que, de um modo muito geral, em comparação com o catolicismo, o protestantismo, que é muito diverso, porque há gente muito diferente dentro do protestantismo, basta pensar que se eu fosse um pastor pentecostal, provavelmente estaria a dizer coisas diferentes daquelas que estou a dizer como pastor batista, mas de um modo geral, dentro do protestantismo, nós vamos querer sempre relacionar melhor aquilo que é chamado sagrado daquilo que é chamado profano. E conta-se sempre aquela história do Lutero, que ele falava em relação à obrigação de um sapateiro que era cristão. Ele não é chamado a fazer sapatos cristãos, ele é chamado a fazer bons sapatos. E geralmente o pessoal vai usar isso como um argumento para o mesmo se pode aplicar à cultura. Pode-se aplicar a quando se faz uma canção ou quando se escreve um livro. Tu não queres uma boa canção evangélica, tu queres uma boa canção, ponto final. Tu não queres um bom filme evangélico, tu queres um bom filme, ponto final. Claro que se és cristão, tu vais querer que essa separação entre sagrado e secular não esteja tão separada assim e que ao fazeres um filme que é bom por ser um bom filme, tu consigas transmitir nessa qualidade as tuas próprias convicções enquanto cristão. Portanto, esta discussão, ela é muito antiga e há uma tensão que nunca pode ser completamente resolvida, porque quando eu penso em fazer uma canção, a minha preocupação deve ser a qualidade da canção, independentemente de essa canção estar a falar diretamente sobre o nosso Senhor Jesus ou não. Agora,
também é verdade que se por um lado nós não queremos separar demasiado a separação entre, não queremos assinalar demasiado a separação entre sagrado e profano, a verdade é que por outro lado é inevitável haver separações, porque é verdade que se tudo na vida é culto, porque nós somos resultado de um jardim, do cultivo de Deus, portanto não é possível viver sem cultivar, sem adorar, como diria o David Foster Wallace naquele texto do This is Water, não é? Todos nós adoramos, independentemente de acreditarmos em Deus ou não, todos somos criaturas de adoração. Agostinho ajuda-nos a compreender isso. Agora, se é verdade que tudo é culto, também é verdade que há uma diferença entre fazer um serviço de culto para Deus e fazer uma coisa diferente. Portanto, nós nunca temos uma solução completamente simples, porque, por um lado, queremos que o nosso culto esteja integrado na cultura, mas também é verdade que há diferenças entre tu estares a fazer uma música que é para o louvor a Deus na igreja, de estares a fazer uma música que pode servir para ser ouvida na rádio e cantada por qualquer pessoa. É por isso que nesta tensão, eu, apesar de ter uma experiência de fazer música que é ouvida por não crentes, sei que há uma diferença entre fazer uma música que um não crente pode ouvir e gostar e fazer uma música que vai ser usada no culto para adorar Deus. Curiosamente, na minha história, eu comecei por aquilo que geralmente os músicos evangélicos não têm experiência. O que é que eu quero dizer? Eu comecei por fazer canções que foram ouvidas por descrentes. Só mais tarde na vida comecei a fazer canções de adoração. O meu percurso nesse aspecto não é o percurso habitual do crente evangélico. Curiosamente, uma canção que estou a fazer neste momento conta até com a voz do Fábio Sampaio. Portanto, eu e o Fábio andamos a fazer coisas juntos. Mas isto para te dizer que não há uma solução fácil para esta tensão entre sagrado e profano, mas a verdade é que sabes o que é que eu acho? Eu por vezes acho que eu acho que quem veio de um contexto de uma grande separação entre sagrado e profano, e quero ser cuidadoso ao dizer isto, mas deixem-me ser sincero, o problema do Brasil, que não é um problema, é uma força de expressão, mas como o Brasil tem muitos evangélicos, vocês vivem com acesso a uma cultura evangélica. Num país onde os evangélicos são poucos, não há cultura evangélica, não há nicho evangélico. Uma das desvantagens no Brasil é que, como vocês são muitos evangélicos, vocês conseguem ter uma subcultura evangélica que faz com que os vossos pais vos protejam. Eu não estou a falar dos vossos pais em particular, estou a falar dos vossos pais no sentido geral. Mas os pais protejam os filhos da cultura secular. Porquê? Porque podem ter uma alternativa. Os meus pais, se quisessem que eu não ouvisse música secular, eu não tinha ouvido música nenhuma, porque não havia música evangélica em Portugal para eu ouvir, compreendem? Portanto, o crente evangélico em Portugal é, por natureza, mais secularizado que o crente evangélico no Brasil, porque nós não temos uma subcultura evangélica. O que tem desvantagens, mas tem vantagens. O dualismo brasileiro não existe em Portugal da mesma maneira. Portanto, a vossa conversa de isto é de Deus, isto é do mundo, aqui é compreensível, mas o nosso contexto não é o mesmo. Com isto eu não estou a dizer, claro que há crentes mais conservadores do que eu em Portugal, que não ouvem música secular como eu ouço. Mas, de um modo geral, o problema brasileiro é especificamente brasileiro e, por exemplo, norte-americano, que é típico de países onde a comunidade evangélica é grande. Quando a comunidade evangélica é grande, surge uma indústria de produtos para evangélicos. Quando a comunidade evangélica é pequena, não há indústria de produtos evangélicos. Logo, a separação entre sagrado e profano não se vive da mesma maneira. Entendi. Tiago, antes também, até me colocando à frente aqui, antes do Book fazer alguma pergunta, então alguma contribuição, e talvez ele faça aqui nessa já, a gente cai em outro problema também,
E eu vou fazer uma pergunta após essa, mas a gente cai em outro problema também aqui. Uma comunidade evangélica grande, uma porcentagem alta da população sendo evangélica, infelizmente cria um mercado evangélico. Uhum. Sabe? E isso me preocupa muito quando a gente cria um mercado evangélico a ponto de que... Um exemplo, claro, e eu já explico por que dou esse exemplo. Até uma certa idade, eu estou com 29 anos agora, e até uma certa idade eu me sentia culpado em colocar no som, né, no aparelho de som, uma música que não fosse evangélica. Mesmo gostando, eu me sentia muito culpado. Então, o que aconteceu? Deixava, tipo, assistir um pouco de MTV, mas ficava meio em dúvida se eu podia assistir ou não. E aí a gente tem, então, toda essa delimitação, olha, do sagrado e do profano e tal, do que pode ser. Só que uma vez que é muito grande, cria-se um mercado. E esse mercado acaba fazendo com que as pessoas confundam o que é arte, simplesmente uma arte, e o que é ministério. Então eles se travestem de ministério para dizer que aquilo dali é para Deus, quando na verdade é para eles ganharem dinheiro, sabendo que tem um mercado muito grande. A gente tem gravadoras evangélicas, sabe? A gente tem marca de roupa evangélica. A gente tem tanta coisa que é tão evangélica que a gente não sabe direito nem se é para Deus ou se é só para o evangélico comprar, sabe? E esse é um problema de um lugar onde tem muito evangélico, principalmente porque nem todo evangélico é de fato um convertido. E nem todo evangélico que é de fato convertido é alguém que foi bem discipulado, tem conhecimento bíblico, a igreja ensinou bem. Então, um problema que Portugal tem, que é não ter essa subcultura evangélica bem delimitada, eu imagino que por causa disso vocês acabam consumindo muita produção brasileira, muita produção musical brasileira, né, do meio evangélico, mas o problema é que esse problema acaba fazendo com que esse outro problema, que é, de uma certa forma, muito brasileiro também, que é brasileiro, mas também é muito grande nos Estados Unidos e alguns outros lugares onde a comunidade evangélica é grande. Não existe isso em Portugal e abre espaço para que tu tenhas esse tipo de visão que às vezes a gente não tem porque a gente cresceu em famílias evangélicas aqui. Como eu e o Book, a gente cresceu em famílias evangélicas. Uhum. Sim. E sabes que é curioso, porque sabes, o meu percurso é um pouco ao contrário. Eu vou confessar alguns pecados, ok? Vou dizer qual foi o meu percurso. Eu sempre tive a mania que era mais inteligente do que sou. Portanto, sempre, não é como no Brasil diz, está-se achando, né? Eu sempre me achei, não é? No sentido de, eu sempre tive excesso de autoestima, ok? Então, quando eu era jovem, como era um jovem evangélico, mas tinha a mania que era mais inteligente do que os outros, eu não gostava daquilo que os evangélicos consumiam. Portanto, eu queria ser aquele jovem evangélico que, como é mais iluminado e mais inteligente, tudo aquilo que os jovens evangélicos faziam, eu não queria fazer, queria ser diferente. Então, eu durante uma boa parte da juventude, tudo aquilo que me cheirasse à arte evangélica, eu era altamente hostil. E isto é mesmo pecado, o que eu vou dizer. Por exemplo, tudo o que era feito no Brasil, de um modo geral, se fosse feito no Brasil por evangélicos, eu odiava. Porque tudo me parecia sem qualidade. E eu tinha a mania que era melhor do que os outros. Então, tudo o que era evangélico, vindo do Brasil e dos Estados Unidos, eu como o evangélico europeu diferentão, não queria ter nada a ver com isso. O que é que aconteceu? Sabes que Deus coloca para baixo quem se quer colocar para cima. Então, ao longo dos anos, o que tem acontecido comigo é quase o trajeto oposto ao teu, Tiago, que é, eu hoje tenho um certo interesse pelo gospel evangélico, porque por ser um mundo tão diferente do meu e que eu sempre desprezei, hoje eu olho quase como se fosse um jogo, como é que eu estabeleço coisas em comum com um universo estético que nunca foi o meu. Agora, eu compreendo, se eu estivesse no teu lugar, Tiago, eu acho que a tua experiência seria a minha. Como estou num lugar diferente, sabes, uma das coisas que tem sido interessante para mim, neste último disco que ando a gravar, é convidar artistas evangélicos brasileiros para participar nele.
Se há 10 anos vocês me dissessem, daqui a 10 anos tu vais estar a gravar um disco em que vais convidar evangélicos brasileiros para participar, eu ia achar, nunca, isso não me interessa. Hoje eu acho isso interessante, porque é um universo que, sabes, é interessante. Quando, por exemplo, a música que eu faço, sabes qual é o melhor elogio que eu recebo de crentes no Brasil? E para Qual? mim é um elogio. É quando eles dizem isto é estranhamente bom, ou isto é esquisito, mas eu gostei. E eu fico sempre contente. Porquê? Porque, de facto, tendo em conta o meu contexto e a minha música, a minha música vai sempre ser estranha para quem veio do dualismo, porque eu não vim do dualismo. Portanto, eu misturo coisas que para alguém que cresceu no dualista, ele não está habituado a misturar. Mas, por outro lado, eu não nego que poder chegar a alguém que veio do dualismo e que cresceu a ouvir Vencedores por Cristo, ou, que é um grupo que eu respeito, ou que cresceu, ou que agora ouve Stênio Márcios, que é um músico que eu respeito, ou mesmo as bandas conhecidas evangélicas, Resgate e Cates Barneia, essas coisas que eu não gostava de ouvir. Alguém que cresceu nesse estilo de música evangélica segura, conseguir ouvir a minha hoje, é algo que me fascina, porque significa que dois universos completamente distintos conseguiram encontrar-se. Mas, tendo dito isto, Tiago, eu acho que se tivesse vindo do teu contexto, eu diria tudo aquilo que tu dizes. Mas essa é a piada de quando nós descobrimos vida noutros universos, não é? E nesse sentido, o Portugal é um universo completamente diferente do Brasil. Uhum. O... Então, assim, claramente, né, você tem uma carreira musical fora da igreja, né? E você tem o Uhum. contexto da igreja, você tem a carreira musical e você consegue lidar bem com isso, né? Você consegue caminhar com isso tranquilamente. Nem todos conseguem lidar bem com isso. Assim, voltando um pouco atrás de algumas coisas que a gente estava falando, dessa questão de música congregacional, só para reforçar um pouco mais, né? Que foi até citado o nosso querido Fábio Sampaio, uma coisa bem interessante quando nós conversamos com ele, que eu pude perceber aqui também, quando vocês iniciaram esse tema, é que essa preocupação que nós devemos ter em relação ao contexto da igreja, né? Essa questão litúrgica. Existem cuidados que realmente são caros e devem ser caros, né? Que a gente deve levar realmente em consideração, como você Uhum. falou. Eu lembrei de algumas coisas, por exemplo, que a música dita congregacional, nós devemos ter aquele cuidado de fazer com que ela seja realmente aquele reforço, né, da pregação, aquela coisa toda, ou seja, que ela seja didática, né. É interessante que ela faça parte de um conjunto ali desse ser, dessa atmosfera congregacional, onde ela vai ser um instrumento didático para que a gente chegue àquele objetivo. Qual é aquele objetivo? A adoração, o evangelho, a palavra de Cristo, aquilo que nós cremos, aquilo como nós temos, que nós temos como regra de fé e prática. Então, é muito interessante a gente ter um esforço em relação a isso, em fazer com que ela seja didática, com que ela seja fácil de ser assimilada pela congregação, não só no sentido dessa questão didática da compreensão, mas inclusive na questão do cantar, né? A gente deve ter muito cuidado com isso também, porque existem certas complexidades que são desnecessárias no contexto congregacional, que na verdade só trazem complicação. Uhum. Quando você faz o simples de forma, o simples ele pode ser feito de forma muito bela e de forma muito profunda, fazendo com que a congregação cante de forma mesmo assim de coração, de forma fervorosa. Eu acho muito legal isso. Em muitos momentos nas minhas experiências musicais de contexto de igreja, eu abri mão de fazer muitas coisas, pode-se dizer assim, rebuscado, mais complexo e tal, para que a gente conseguisse alcançar essa essência, esse objetivo congregacional que eu acho belíssimo. Eu me lembro de alguns momentos que nós tivemos, onde nós colocamos algumas músicas congregacionais que a gente usa aquele termo assim, clássicos, né? Aqueles clássicos da música evangélica. E nós preparamos de uma forma tão simples,
E aí eu baixei a cabeça aqui, tocando no meu teclado, ali com o microfone na frente, de repente eu fui surpreendido pela massa sonora que vinha ali do salão, que a igreja estava cantando, e quando eu percebi, estava um fervor tão grande, sabe? E foi assim, eu me arrepiei mesmo, sinceramente falando. Eu olhava assim, os irmãos Uhum. cantando com uma alegria, um negócio assim muito belo. Eu acho muito legal quando a gente procura ter esse cuidado, né, esse zelo, para levar a igreja a ter esse momento que é simplesmente cultuar a Deus, né? A gente está ali para que Ele seja adorado, que Ele seja glorificado através da nossa vida. Acho muito legal. Cristo sendo o centro do culto, né? Uhum. De fato. E Book, tu falas aí numa... falas aí numa oposição muito pertinente que está em causa quando, por exemplo, vamos ler a história de Lutero. E não quero fazer aqui um product placement, mas deixa-me mencionar, até porque eu há uns anos escrevi um livro sobre Lutero, Cuidado com o Alemão, e ele é dividido em 3 capítulos. A educação das crianças, a música, e o terceiro... Maldade, eu acho. Maldade, exatamente, tens razão. Obrigado, Tiago. Já sabes melhor, já conheces o livro melhor que eu. Começa pela questão da maldade, depois a educação das crianças e depois a música. E sabes, Book, tu mencionaste uma coisa fundamental. Se nós tivermos de simplificar muito uma das diferenças entre catolicismo e protestantismo, tendo em conta que há complexidades dentro do catolicismo e há complexidades dentro do protestantismo, mas o protestantismo, sincera e conscientemente, opta pela simplicidade, onde o catolicismo opta pela complexidade. E isso vê-se, vou apenas mencionar 2 coisas. O catolicismo prefere achar que a Bíblia, ao ser lida, é complicada o suficiente para depender de uma classe especializada que é o clero. Ok? Portanto, o católico, de um modo geral, cai no excesso de tornar tudo muito complicado. E vai dizer-te assim, espera lá, meu irmão, quem é que és tu para estares a ler a Bíblia sem o acompanhamento da igreja? Tem de ser os pastores da igreja a dirigir-te na leitura da Bíblia. Se um protestante cair num extremo, muito mais facilmente é o extremo de tornar tudo demasiado simples. E por isso é que vocês conhecem bem as piadas do pastor. Aliás, há uma clássica no YouTube, né, que era um pastor aí no Brasil, que como lia mal a Bíblia, compreendia que Deus estava a dizer vai e adultera, não é? Porque não percebia que o que estava escrito era adúltera. É verdade. Portanto, tens aí o símbolo do exagero protestante, que é ele simplifica tudo e não compreende que se calhar talvez a palavra que estava a ler não é bem aquela que ele julgava. Mas porquê? Porque a Igreja Católica vai ser a Igreja do Mistério. A Igreja do Mistério, é por isso que há um espaço para o misticismo na Igreja Católica. Tu, se quiseres ser místico protestante, vais-te dar mal. Vais tornar-te uma coisa bizarra como o Caio... Como é que ele se chama? Esse pastor maluco que vocês aí têm. Caio Fábio? Exato. Caio Fábio. Vais ficar assim um produto... Eu digo com respeito, mas o problema dele é que ele quis ser místico e o protestantismo infelizmente não dá para ser um místico a sério. Portanto, se tu queres ser um místico e ficares muito... fascinado com os mistérios e com a complexidade da coisa, meu irmão, faz a tua mala e vai para a Igreja Católica, a igreja certa para ti. O protestantismo opta pela simplicidade, porque até a palavra mistério, quando ela aparece no Novo Testamento, ela não assinala o que está escondido. Ela assinala aquilo que estava escondido e que agora foi revelado. É esse o entendimento exegético correto da palavra mistério quando, por exemplo, ela está no Novo Testamento. Porquê é que eu estou a dar esta volta, Book? Porque tu disseste, e bem, que, por exemplo, na música, esse vai ser um dos grandes símbolos. Tu, na alta Idade Média, a música era difícil de ser cantada pelas pessoas que estavam na igreja e ela pertencia, sobretudo, ao clero.
que, por exemplo, nós temos uma ideia disso no chamado canto gregoriano, que é um cântico que de uma perspectiva musical, é um cântico complexo. É um cântico cujo desenvolvimento melódico, para qualquer músico, compreende que é um desenvolvimento melódico difícil, improvável. Tu tens uma mesma nota e andas... Oh, e tens ali, percebes? Tens aquelas voltinhas todas que não são lineares. O que é que tu tens na resposta protestante? Tu tens uma simplificação intencional. E essa simplificação que tu vês, por exemplo, na vida de Martinho Lutero, é uma simplificação em que tu fazes uma estrofe e um refrão de uma maneira que à segunda estrofe e ao segundo refrão, a congregação que só ouviu uma vez já consegue entrar. Portanto, a nossa adoração é também o reflexo dessa opção que, enquanto evangélicos, nós temos pela simplicidade, onde a Igreja Católica naturalmente ficou com a complexidade. Tu está falando em simplicidade aí e tal. Eu concordo com o que tu falaste. Só que eu preciso, cara, que tu simplifiques um negócio para mim e tire uma dúvida minha. Tá? Força. O que são chutos? Tem uma música que tu gravaste, eu acho, com Heber Marques, Thiago Bittencourt, Os Lacraus. Yeah. E tem eu acho que é Maria Cavaco que lê um trecho de C.S. Lewis. É isso mesmo, é isso mesmo. O que são chutos? A música é bacana, mas eu não entendi o que são chutos. Sabes, tem piada essa pergunta, porque os Chutos são a maior banda de rock and roll em Portugal, que se chama Chutos e Pontapés. A banda eu conheço. Yeah. E quando o pessoal está nos concertos de rock e há assim um momento chato, o pessoal costuma dizer toca chutos, que é como quem diz, não é necessariamente toca os chutes e pontapés, mas toca uma coisa que seja melhor do que a chatice que está a acontecer. E quando eu partilhei essa música, alguém me disse que há um equivalente no Brasil, que é aquele músico... Toca Raul. Toca Raul Seixas, exatamente. Portanto, o nosso toca chutos é toca Raul. É isso mesmo. Uhum. Cara, obrigado por tirar essa dúvida minha. Eu não sabia, cara. Eu gosto da música. E talvez eu não tenha prestado atenção na letra. E eu sei da existência da banda Chutes e Pontapés. Isso mesmo. E eu sei que é uma banda de rock e tal. Mas eu não sabia, cara. Não sabia mesmo. Eu volto a dizer, eu gosto muito das tuas que eu conheço. Eu gosto muito de Milagres no Coração. Muito boa, cara. Eu... Vou confessar um negócio pra ti. Ouvindo aquela parte lá, eu não tinha como não pedir, tu não tinhas como não dar, sabe? Aí eu acho que das migalhas me enchi, né? Quando na mesa não tinha lugar. Cara, eu vou confessar um negócio pra ti, cara. Eu só não chorei ouvindo essa parte porque eu segurei as lágrimas. Porque isso é muito da nossa relação do crente, da vida de oração do crente com Deus, sabe? Apesar de que a gente já não é mais de fora, sabe? A gente é Israel espiritual, a gente é o povo que se uniu ali ao povo de Deus, e agora nós somos povo de Deus, somos filhos agora. Mas esse negócio da gente se colocar diante de Deus e dizer assim, olha, eu não tenho como não pedir. E eu sei que tu não tens como não dar, sabe? Apesar de que eu lembro que a primeira vez que eu ouvi a música, eu tive uma vontadezinha de rir quando eu vi aquela... Só tinha olhos para os filhos e não tinha biscoito para o cão. Para o cão. E a gente não usa, né, esse termo assim, muito... Vocês diriam cachorro. A gente até usa cão, mas dizer assim, não tem um biscoito para o cão, e colocar isso numa música, às vezes, chama mais atenção. Mas quando a gente presta atenção, e a música é muito bonita, é muito bonita mesmo, mas essa parte, cara, que vem um pouco antes disso, essa parte toda é muito bonita e é uma oração, assim, é muito de lembrar da vida de oração do crente, assim, tipo, olha, eu venho te agradecer, mas nessa forma de ser uma pedra no teu sapato, sabe? Eu te importuno, Senhor, mas porque eu te agradeço. Cara, eu tenho que te agradecer por essa música, cara, muito obrigado. Eu nunca pensei assim que eu ia gostar tanto de uma música evangélica portuguesa de um cara que não gostava de música evangélica.
Para te ver, né? Como são as coisas. Deixa-me agradecer, Tiago, porque o encorajamento que me dás é muito importante. Deixa-me só dar-te um contexto dessa canção, porque ahm, quando o disco saiu, Milagres no Coração, saiu também um livro que era com o mesmo título, que é sobre o Evangelho de Marcos. São sermões vindos do Evangelho de Marcos. E por alguma razão, só Deus sabe, mas um dos textos que quando há 10 anos, há mais de 10 anos, nós estudámos na igreja todo o Evangelho de Marcos. E um dos textos que mais me marcou foi precisamente o texto da mulher sirofenícia em Marcos 7, que é o texto que está na base dessa letra. Na aparente recusa que Jesus dá à mulher sirofenícia e a insistência dela, aquela, sabes, vocês sabem, aquela componente de luta. O nosso Deus é um Deus que nos ama, mas desde o início do Velho até o Novo Testamento, tu sabes que estás em comunhão com Deus que te ama, mas isso não é contrário a lutar com Ele. E para mim, Tiago, e para ti que és Tiago também, o nosso nome que quer dizer Jacó, Jacó é aquele que se tornou Israel por ter lutado contra Deus. E o lutado contra Deus foi também foi uma circunstância única de que a luta contra Deus foi o envolvimento íntimo com Deus, que lhe deu uma identidade nova. E por isso é que a cruz é uma relação tão visceral de Deus estar a fazer a melhor coisa que o universo já viu na aparência da pior coisa. E sabes, esta dimensão de Fight Club, muitas vezes ela não é suficientemente enfatizada na nossa fé protestante, mas tem de ser. Que é, tu sabes que o Deus que cuida de ti é um Deus que cuida de ti na aparência de lutar contigo. Mas esse é o verdadeiro envolvimento. E quando a mulher sirofenícia não aceita aquilo que os discípulos e Jesus lhe dizem, porque há um lado de não aceitação, ela nessa paradoxal não aceitação, ela vence Jesus. Ela luta contra Jesus, que se admira da fé dela. E, portanto, é essa capacidade, como tu dizias, Tiago, de nós pedincharmos, de mendigarmos além daquilo que nós achamos razoável. E esse texto marcou muito. E por isso é que mesmo na canção a ideia de, é isso como tu dizias, é um louvor com as unhas por cortar, não é? Nós, quando eu louvo, levanto as garras. A verdadeira adoração não é uma coisa domesticada. A verdadeira adoração parece, por vezes, algo quase mal educado, quase impertinente. E é por isso que essa mulher sirofenícia, ela foi tratada primeiro como mulher impertinente. Ela não se calava, ela não se calou. E os momentos, às vezes, mais significativos da nossa vida são momentos em que tu não sabes distinguir se o pedido que estás a fazer a Deus é a coisa mais certa ou se calhar a coisa mais errada. E só o amor de Deus é que vai poder revelar-te, não é? Portanto, essa dimensão de luta, ela de facto é muito importante para mim e foi por isso que essa canção aconteceu da maneira como aconteceu. Eu amo essa mulher sirofenícia e quero ser como ela. Há um forte histórico que a gente pode verificar na Bíblia de pessoas que continuaram ali lutando com Deus para poder conseguir aquela sua bênção. E isso contrasta muito com algumas ideias que a gente tem de que há muito tempo você pede por isso, talvez seja hora de desistir. Ou então já não há mais o que fazer nesse lugar, já não há mais o que fazer aqui. Quando às vezes, na verdade, eu acho que a gente tem que vencer muito a si mesmo, sabe? A nossa vontade de desistir e também a nossa falta de santidade, que é o que parece que é o que mais se alcança nesses momentos. É mais do que encontrar a nossa bênção, é encontrar Jesus
na luta pela bênção, sabe? E esse encontro com Jesus que transforma a gente. Isso eu vejo com Jacó, que mais à frente se torna Israel, como tu acabaste de falar. Eu vejo das crianças que querem se achegar a Jesus e os discípulos não deixam, e de uma certa forma elas estão ali insistindo com os discípulos, né? É que elas estão sendo teimosas, elas não estão obedecendo aos apóstolos ali, e Jesus diz, não, então deixai-me a mim, né, os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. A mulher com fluxo de sangue, que luta consigo mesma para poder se debater no meio de uma multidão, para se pelo menos ele tocar as vestes, eu serei curada. E o mais impressionante disso, e a mulher cirofenícia, é que o mais impressionante disso não é... A gente olha muito para a bênção alcançada, o milagre, a cura, a libertação, a bênção derramada, mas e Jesus que se encontrou com esse pessoal? Isso que transformou eles, sabe? Para sempre, cara. E para sempre, não só até o fim da vida, mas dessa eternidade. Cara, isso é bom, sabe, cara? Quando uma música cristã faz a gente pensar nesse tipo de coisa. Mas isso daqui que esteja longe de entender como... Não sei se esse é um termo usado em Portugal, mas sendo como puxar saco, né? Eu tô compartilhando uma reflexão que a tua música, a tua composição traz pra gente. Tem uma outra música tua, poxa, eu tô falando bastante, tá parecendo um monólogo aqui. Mas De maneira nenhuma, meu irmão. Força, força. tem uma outra aqui, cara, que é Não há descanso, só há insônia no sistema da Babilônia. Tenta dormir. Tá, o que é o sistema da Babilônia aí nessa música? Boa pergunta. Olha, bem, para já a resposta bíblica ortodoxa é de facto dizer que o sistema da Babilónia é sobretudo aquilo que nós encontramos no Velho Testamento, sobretudo no período do exílio da Babilónia, mas que é uma linguagem que volta a aparecer sobretudo depois no Apocalipse também, quando fala na queda da Babilónia. Depois há uma segunda parte da resposta que eu diria que talvez seja menos óbvia para quem ouviu mais música evangélica e não tanto a música do mundo. Como eu cresci a ouvir muita música do mundo, tu sempre que ouves reggae, o reggae está cheio do Babylon System. Portanto, os grandes artistas do reggae, o Bob Marley em particular, mas eles estão sempre a falar contra a Babylon System. Eu não sei se vocês conhecem muito vamos dizer assim, a expressão religiosa do reggae, mas na Jamaica eles têm uma expressão religiosa que é o Rastafari. Portanto, que é uma junção assim estranha de religiões de origem africana com cristianismo. E um tema, eu não sei se vocês são fãs do Bob Marley, eu sou, mas o Bob Marley e muitos artistas de reggae passam a vida a falar no Babylon System, que tem de ser destruído, porque eles pegam na literatura bíblica e misturam e fazem, portanto, esse sistema da Babilónia é um termo conhecido para quem ouve reggae. Então, quando eu estou a falar no sistema da Babilónia, estou a falar naquilo que a Babilónia representa, de facto. As pessoas podem julgar porque é que ele está a falar de reggae. Mas eu não estou a falar de reggae, estou a falar daquilo que inspirou o reggae quando nós pensamos o sistema do mundo, o sistema da mentira, o sistema de Satanás e, nesse sentido, o sistema da Babilónia. E uma das coisas curiosas é que o sistema da Babilónia, de facto, não te dá descanso. Nós hoje confundimos muito lazer com descanso. Portanto, aquilo que nós fazemos nos tempos livres com descanso. Eu confundo muito, mas ao longo dos anos fui compreendendo que tu podes ter férias e não descansar. Podes ver um filme e não descansar. Podes ler um livro, ver uma série, seja o que for. Portanto, muitas daquelas paisagens que nós idealizamos, quando eu parar de trabalhar e fizer aquilo, ou fizer, aí é que eu vou descansar. São os prémios que o sistema da Babilónia te dá, mas que não te dão o descanso real que nós só podemos encontrar em Cristo. Portanto, o que está em causa nessa canção é mesmo, como os americanos dizem, é o face value, é mesmo literal. Não há descanso no sistema da Babilónia. E esse descanso nós só encontramos em Cristo. A coisa engraçada é que essa canção é uma canção antiga, de 2008,
Mas eu fiz agora uma versão nova, deve ter sido essa que tu ouviste, em que eu fui samplar partes de um sermão do pastor Jonas Madureira sobre o descanso, que eu achei que casavam muito bem. E sabes a coisa engraçada? É que nessa canção tem também a voz da Maria Cavaco, a minha filha mais velha, ela tem quase 18 anos, mas eu queria, como eu ando a caçar talentos evangélicos no Brasil, eu tinha caçado o talento da Ana Heloísa. Eu não sei se vocês conhecem a Ana Heloísa, mas ela faz parte do coletivo Candeeiro. Eu não sei dizer bem, mas acho que é Candeeiro. Tá certo, Sim, Candeeiro. é isso aí. E ela ia gravar, só que a vida dela ficou muito complicada nos últimos tempos, porque ela mudou de cidade. Então, ela enviou uma mensagem para mim no WhatsApp em que dizia: meu irmão Tiago, a minha vida ficou bem complicada, e a dar a explicação, eu não vou conseguir gravar a voz para esta canção. E isso é uma das coisas que eu tenho como característica minha. Eu gosto que a minha música seja meio antimusical. A mim, na parte da construção da música, tem de estar o seu oposto. Ou seja, aquilo que eu gosto no rock and roll é que todos os estilos musicais têm de abrir-se a algo não musical para conseguirem fazer alguma coisa que me interesse. Então, quando a Ana me enviou a mensagem explicando que não ia conseguir gravar a música, eu pensei, vou tentar usar a parte não musical da Ana para colocá-la na música. E como ela usava aquela frase, a minha vida está bem agitada mesmo, eu pensei, ora, aqui está uma frase que casa com o que nós estamos a falar. Então, eu vou pegar no que ela está a dizer, assim de um jeito meio hip-hop, e vou trazer essa não música para dentro da minha música. Porque isso é uma das coisas que eu gosto nos músicos que admiro mais. Quer eles façam rock and roll, quer eles façam hip-hop, como o Kanye West. Eu gosto muito do que o Kanye West faz, por exemplo. Que é, tu quando trabalhas num meio, por exemplo, quando tu és um bom pintor, tu tens de compreender bem o que a pintura é e tens de usar o seu oposto. Quando tu escreves um bom texto, tu tens de compreender bem o que a literatura é e tens de usar o seu oposto. Quando tu és um bom músico, tu tens de compreender bem o que a melodia é e também saber usar o seu oposto. Porque é neste jogo entre o ser e o não ser que tu vais conseguir construir alguma coisa nova. Pronto, esta volta assim, discurso meio filosófico e estético, para te dizer que nessa canção, na versão nova que eu fiz, uma das coisas que eu tentei usar foi usar a velha melodia dessa música, usar a velha letra dessa música, mas forçar nela coisas que, não sendo diretamente musicais, lhe podiam dar uma vida nova. Que neste caso foi o sermão do Jonas Madureira e aquela mensagem da Ana Heloísa. Então, eu conheci de uma versão que está no YouTube, e eu tenho Spotify, mas eu ouço música pelo YouTube, cara. E Sério? eu gosto de ouvir música por lá, é mais cômodo, enfim. E aí tem uma versão lá, né? É só a música mesmo, não tem nenhum corte, não tem nenhuma inserção de pregação, alguma coisa assim. Mas Ai, não? não, Ainda não ouviste a versão nova, então? eu ouvi também a versão nova que eu vi pelo Twitter, essa. Mas quando eu ouvi a versão que está lá no YouTube, a que é original, eu pensei o seguinte, cara, uma coisa boba até eu pensei o seguinte, assim, não há descanso, só há insônia no sistema da Babilônia. E eu pensei, na hora, enquanto eu ouvi aquilo, e eu tenho um problema de sono, né? Eu tenho um problema para pegar no sono, tenho um problema muito sério para pegar no sono. Tenho um sono leve. E aí, enquanto eu ouvia aquela música e falava assim para mim, capitalismo não me deixa dormir, cara. Capitalismo não me deixa dormir. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu sou socialista agora. Eu votaria no Marcelo Rebelo de Souza? Será? Essa culpa eu não carrego. Mas foi o que eu pensei na hora lá. Também porque
todas as vezes que eu associava que eu ouvi lá, eu ouvi Babilônia, eu associava muito ao reggae lá, né? E aí, muitas vezes, quando eu associo ao reggae, eu associo ao reggae, né, que a gente fala no Brasil, eu associo a capitalismo, né? Eu não sou anticapitalista, não, de maneira nenhuma, eu não sou anticapitalista, mas... E também Olha, mas não, é por mas causa não disso é que eu não durmo errado. bem. Não é errado. A associação que tu estás a fazer não é completamente errada. Porque eu também sou favorável ao mercado livre, mas é verdade que nós podemos reconhecer que se nós quisermos usar a palavra capitalismo no pior sentido que ela tem, porque ela também tem o capitalismo não é uma beatitude, não é uma bem-aventurança. Uhum. Nós defendemos o princípio da liberdade. Eu também defendo o princípio da liberdade do mercado. Mas o capitalismo por si não é uma coisa que eu me sinta na obrigação de defender, não é? E, portanto, também é verdade que eu concordo, a tua leitura não é errada. Não é preciso a pessoa sentir-se socialista para dizer que quando nós nos tornamos apenas aquilo que nós consumimos, é terrível, meu irmão. Não há descanso. Tu vais ter sempre de consumir mais. Vais ter sempre de comprar mais para sentires que agora vais conseguir ser aquilo que ainda não conseguiste. E sabes, é interessante. Eu sempre dormi bem na vida, meu irmão. Sempre dormi bem. Mas passei uma fase mais complicada, e eu conto isso no livro Arame Farpado no Paraíso. Passei uma fase mais complicada há uns anos, Tiago, e posso dizer-te que experimentei um pouco daquilo que significa ter dificuldade em dormir. Meu irmão, dormir, até no sentido espiritual da palavra, é das coisas mais preciosas que nós temos. Portanto, eu hoje olho, quando tu dizes, eu tenho dificuldade em dormir, eu hoje olho para isso e sinto um pouco daquilo que é a tua experiência. E, portanto, tu dizeres assim, tenta dormir, pode ter muito mais significado do que parece, não é? Pode ter muito mais significado do que parece. Sim, o meu problema, para dormir, em particular, ele não é nem fruto de preocupação, não, sabe? Eu tenho pensamento eu tenho memória e pensamento muito acelerado, né? Então, significa que não significa que eu tenho TDA, eu tenho transtorno de déficit de atenção. Aí eu tenho os tracinhos de hiperatividade, assim. Só que aí eu ia dar uma volta muito grande para ter que explicar que é isso sem dar nome aos bois, sabe? Aí eu resolvi falar logo. Então, o que acontece? Memória muito acelerada, o pensamento muito acelerado, significa que eu sou uma máquina de produzir ideias. Não, é que o fluxo é tão grande que eu mal consigo pescar a ideia e parar numa ideia, né? Então, quando eu vou dormir, que é o momento que a minha mente tem que parar e relaxar, aí o que acontece? Começo a vir, cara, parece que o cano vira e vira uma cascata, sabe, de pensamento. E aí, por isso eu tenho dificuldade de dormir. Por exemplo, por isso que eu sei coisas como... Apesar de que não é um país distante culturalmente do nosso, Portugal, mas é por isso que eu sei que o Marcelo Rebelo de Sousa é o presidente de Portugal. É isso. E eu sei que ele é do partido... eu sei que ele é socialista, né? É um Não, governo... ele é social-democrata. Primeiro-ministro é isso. que é socialista. Porque o nosso sistema é diferente Vocês têm um sistema presidencialista. Sim, a gente tem um sistema presidencialista. E o nosso Presidente da República também existe, mas ele é uma figura mais representativa. Portanto, o Presidente, neste caso o Marcelo, ele é social-democrata. O Primeiro-Ministro, que é quem manda mais, é socialista. Isso mesmo. Isso mesmo. É o Antônio Costa. Inclusive, quando eu te conheci o vídeo, né, os vídeos teus de pregação, eu lembrei de um presidente que teve antes, que foi o Cavaco Silva, se eu não me engano. Então, justamente é isso que acontece. Eu tenho problema de dormir, aí eu pensei assim, Portugal, como é que é em Portugal? Como é o sistema de Portugal? Aí eu vou ter que ler até alguma coisa dessa me cansar e eu, dormir, entendeu? E aí acontece esse tipo de coisa. E aí não é culpa da Babilônia, não, nesse caso. Nesse caso, sim. Falando em dificuldade para dormir, horário e tal, é só outra curiosidade. Que horas são aí em Portugal agora? Book, agora são 4h26. Nossa, já estaria quase chegando na hora do meu cafezinho da tarde com a minha esposa, Sério? fazendo uma tapioquinha para ela. A minha esposa, ela
ela tem um pensamento acelerado também, né? Igual o Thiago. E não só isso, o metabolismo dela é acelerado. Então, pense numa menina que eu tenho que sempre estar preparando lanchinhos para ela. Mas Então, A Thalita, a diferença é que ela tem um pensamento acelerado, mas ela é bem inteligente, cara. Bem inteligente. Então, é o Deus tipo me de coisa que agraciou com uma não posso, uma moça bem inteligente mesmo. eu não posso me arrogar disso, de ser inteligente, mas eu posso dizer, olha, não, é acelerado, é rápido ali. Passa aí, eu nem vejo o que é que aconteceu. Inclusive, eu lembrei, Thiago, antes de nós começarmos o episódio, quando eu citei ela, né, para você, que ele falou, muito inteligente, eu concordo. Olha, Deus me abençoou com uma mulher maravilhosa. E você, eu lembro que você falou uma coisa assim, olha, às vezes nós temos dificuldade para admitir, mas a maioria das vezes as nossas esposas estão à frente de nós em muitos aspectos. E a minha esposa realmente é a prova viva disso. Que bom. Eu não me sinto diminuído nem envergonhado nem um pouco sobre isso, viu? Eu sou muito grato a Deus por ele ter me dado uma esposa que tem muita explosão. Beijo, meu amor. O nome dela é Thalita, viu? Aproveitando já aqui para... Deve estar aborrecida. Foi muito elogio. Não, ainda não está Ainda aborrecida, não, não. ainda não, porque Não. ainda não chegou Mas a hora do café. quando ela fica bem aborrecida, eu faço igual o burro do Shrek lá da Avenida. Ei, tu ainda tá com raiva de mim? E agora, já passou? E agora? Agora já passou? Thiago, por fim a gente entrasse nessa nossa reta final aqui de conversa. Cara, eu quero te perguntar mais uma coisa, que talvez seja um assunto mais longo, e quem sabe, eu acho que ainda sobra muito assunto, inclusive para mais um episódio futuro. Vamos a isso. Mas eu quero te perguntar uma coisa, cara, como é essa tua relação com o Brasil? Porque tu é muito bem visto aqui, é bem quisto também no meio brasileiro. Eu vejo que, né, tem muita gente que gosta de ti aqui, né? E nós somos parte desse grupo, a gente gosta de ti também. Mas como é que foi para tu fazer para ter essa conexão com o Brasil? Eu acho que até o teu livro, O Arame Farpado no Paraíso, tu falas sobre coisas que tu viste no Brasil, como a questão da violência, que aqui a gente fala com naturalidade. Em Portugal não se fala tanto de violência, até não fala disso para ver se não atrai. É igual como algumas pessoas falam não fala muito de doença, senão daqui a pouco atrai coisa ruim, né? Claro, a palavra tem poder. Palavra tem poder. Já disse o místico, né? Já disse o místico. Mas como é que é isso, cara? Porque assim, é verdade, eu cresci em Belém, né? Eu sou macapaense, então é no extremo norte do Brasil, é um estado acima do Pará, o Buque está no Pará. E eu cresci em Belém, e ali pelos 21 anos de idade eu vim para cá, para Santa Catarina. Então já é um bom tempo aqui em Santa Catarina. Mas eu cresci, e a gente, apesar de que a gente viveu num lugar muito bom em Belém, a gente sabe que é um contexto de muita violência, a gente tem medo de assalto, a gente tem medo de violência, e a gente convive com notícias de mortes e assaltos e violência doméstica o tempo todo. Tem alguns jornais em Belém, inclusive, que, nossa, aí já fui embora, mas tem uns jornais em Belém, tem um especial que se vende nos faróis de trânsito, semáforo. Como é que chama semáforo aí em Portugal? Semáforo, tal e qual. Né? Tal e qual. E que a gente fala que se pega aquele jornal e espreme, sai sangue. Verdade. E como é que é essa tua relação com o Brasil, assim, que tu veio aqui, conheceu a galera? Como é que essa galera te conheceu? Como é que isso aconteceu? Olha, é uma excelente pergunta. Deixa eu tentar responder com uma pergunta para vocês. Por exemplo, quando vocês encontram um americano, um gringo, como vocês dizem aí, quando vocês encontram um gringo, um americano, quando vocês conhecem, vocês sentem que estão a conhecer a cultura dele pela primeira vez? Não. Não, porque Porquê? a gente cresce vendo a cultura americana. O soft power americano atinge a gente todo dia com muita força. Pronto, então era mesmo aí que eu queria chegar. O Brasil não está para Portugal como os Estados Unidos estão, ok? Mas o Brasil é um soft power que atinge Portugal desde quando tu cresces. Portanto, a cultura brasileira atinge Portugal.
Portanto, quando um brasileiro chega aqui, tu não estás a conhecer alguém pela primeira vez que não conheces nada da cultura dele. O que é que acontece quando tu estás com um americano? Provavelmente porque nasceste, nasceste a ver os filmes dele, a ouvir as canções dele, tu quando vais meter conversa com ele, tu já levas uma bagagem da cultura dele. O mesmo acontece semelhantemente quando um brasileiro chega a Portugal, porque nós crescemos a ver as novelas brasileiras, a ouvir música brasileira. É verdade que ainda mais do que novelas brasileiras e música brasileira, nós vemos ainda mais filmes americanos e ouvimos ainda mais música americana. Mas a cultura brasileira já existe em Portugal. O que significa que a minha relação com o Brasil é completamente diferente da vossa relação com Portugal. A vossa relação com Portugal, e claro que estou a simplificar muito, até porque não conheço bem o vosso contexto, mas daquilo que sei, a vossa relação com Portugal é uma relação histórica. Claro que vocês sabem que os portugueses foram e descobriram o Brasil e que vocês falam a língua portuguesa por causa de Portugal, mas é uma coisa perdida na história, porque basta eu começar a falar que vocês compreendem no imediato que não estão habituados à minha língua, ao meu idioma. E, portanto, há uma estranheza quando um brasileiro tem contacto com Portugal, que não é a estranheza que existe quando um português tem contacto com o Brasil. Quando um português tem contacto com o Brasil, ele não sente estranheza imediata. Ele sente que está a lidar com uma cultura que já conhece. Pronto. É importante começar por aqui, porque isto faz toda a diferença. Numa conversa que o Iago Martins teve comigo a propósito do livro, porque o livro Arame Farpado no Paraíso tem um subtítulo que é Um Pastor Visto de Dentro e o Brasil Visto de Fora. Aliás, o Brasil visto de fora e um pastor visto de dentro. E o Iago perguntou para mim, assim meio na provocação, quem és tu para falar acerca do Brasil? E eu tive de explicar-lhe que quando tu convives com uma cultura, tu já tens coisas para dizer acerca dela. Book, Tiago, vocês têm muito para dizer acerca da cultura norte-americana, porque vocês cresceram com a cultura norte-americana. Não quer dizer que aquilo que vocês dirão está certo, mas vocês já convivem com a cultura norte-americana desde que existem. O mesmo se aplica a um português. O que é que isto significa? Quando em 2017 eu pela primeira vez pus o pé no Brasil, o Brasil já tinha chegado à minha vida muito antes de 2017. O Brasil chegou à minha vida desde sempre, porque eu sempre ouvi o Brasil cantado, o Brasil representado nas novelas e por aí fora. Logo, isso significa que um português tem sempre uma relação com o Brasil bem diferente da relação que talvez um brasileiro tenha com Portugal. Então, quando eu cheguei aí, sabes, é sempre difícil explicar. Eu não sei se vocês já foram aos Estados Unidos. Não. Eu já. Book já. Book, o que é que tu sentiste quando chegaste aos Estados Unidos? Eu contei isso para o Thiago, de uma das últimas experiências que eu tive em Nova York. Eu comecei a andar em alguns lugares e era como se eu estivesse recordando a minha infância e pré-adolescência em relação a cenários de filmes de sessão da tarde. Tu sentiste aquilo que eu senti quando fui a Nova York também. Por um lado, tu sabias que era a primeira vez que estavas lá, mas por outro lado tu dizias, eu vivi aqui a minha vida inteira. Nos filmes que eu vi, nas séries que eu vi, por aí fora. Algo de parecido acontece quando um português chega ao Brasil, porque ele já viveu lá. Ele nunca lá esteve, mas ele já viveu lá, porque ele cresceu vendo as imagens do Brasil. Portanto, isso significa que tu tens aqui, em termos de possibilidades, um universo fantástico. Porque, por um lado, tu estás a chegar em carne e osso pela primeira vez a um lugar, mas tu não estás a chegar
completamente pela primeira vez. Então tu estás num lugar que, ao encontrares fisicamente pela primeira vez, tu estás a encontrar-te a ti mesmo num lugar que, sendo a primeira vez, tu já cresceste nele. Então pode haver uma espécie de crise quando tu vais a um lugar que é a primeira vez que tu estás, mas é um lugar onde tu, de alguma maneira, já cresceste nele. No meu caso em particular, essa crise foi literal, porque na prática o que eu não sabia é que eu estava a entrar num processo de esgotamento que começou a evidenciar-se aí no Brasil. Ainda por cima, o Nosso Senhor caprichou e deu-me dengue. Quando eu voltei do Brasil, eu voltei com dengue. Então eu voltei fisicamente arrasado, eu voltei psicologicamente arrasado e com uma experiência tão intensa no Brasil que eu senti que precisava de escrever acerca dela. É daí que vem o livro Arame Farpado no Paraíso. Se vocês me perguntarem, para simplificar, é mesmo difícil e por isso é que o livro nasceu. Porque o Brasil, de certa maneira, colocou-me doente, mas mostrou coisas acerca de mim que eu nunca tinha compreendido. Também porque o Brasil, por um lado, correspondia àquilo que eu julgava, por outro, não correspondia. E quero dar um exemplo. Eu vou dizer-vos, eu escrevo isso no livro. Uma das coisas mais difíceis para mim é lidar com a generosidade brasileira. O que é que eu quero dizer com isso? De um modo geral, meus irmãos, vocês são muito menos cínicos do que nós na Europa. De um modo geral, o brasileiro tem o coração mais aberto. Ele é mais exuberante. O brasileiro mostra-se mais. De um modo geral, quando vocês chegam à Europa, e há muitas diferenças entre povos europeus, mas os europeus são mais reservados, não são mais lentos na maneira de nos relacionarmos. Por exemplo, o que é que isso significava? Eu não estava preparado para a temperatura emocional do Brasil. E uma coisa acontecia. No final, e vocês sabem como é que o vosso país é. E eu sei que há muitas diferenças no Brasil. Mas uma coisa que acontecia, eu ia até aí, falava numa palestra e no final o pessoal vinha pedir um autógrafo e uma fotografia. Na Europa não é bem assim. As pessoas têm mais vergonha de pedir autógrafos e de pedir fotografia. Então as pessoas pediam um autógrafo, pediam uma fotografia e faziam perguntas da sua vida, dos seus problemas. No geral, na Europa não é assim. Tu não confias num estranho para fazeres uma pergunta. E esse momento, depois das palestras, depois dos sermões, eu não estava preparado emocionalmente para ele. Eu não estava preparado para um povo que fosse tão sincero na maneira como se mostra. E, portanto, isso fez com que eu viesse do Brasil num estado de crise que foi muito importante para mim. Porque apesar de ele ter inaugurado um período que foi complicado, porque depois eu passei uns anos difíceis, muito cansado, deprimido, que graças a Deus terminou num período sabático, mas isto para dizer que foi uma aventura tão grande que eu senti que precisava de escrever um livro sobre o assunto. Ironicamente, o livro sobre o Brasil é um livro sobre a minha própria treva, sobre o processo de eu me encontrar a mim em circunstâncias completamente inesperadas. Mas isso foi muito importante. Agora, só para terminar, como é que a coisa aconteceu aí, Tiago e Buque? Eu costumo dizer, brincando, que quando uma borboleta bate as asas no Brasil, dá a tempestade em Portugal. Houve várias coisas que fizeram com que algumas pessoas fossem ganhando interesse com o meu ministério aqui. Um dos grandes culpados, um bom amigo, é o Iago. O Iago, há muitos anos no canal dele, começou a falar, sobretudo, acerca dos sermões contra a preguiça, que depois se tornaram um livro. E houve muita gente que começou a seguir as mensagens, os sermões, por indicação do Iago
algures aí por 2015, talvez. Junto com outras pessoas que eu já tinha conhecido através da internet, então criaram esse espaço de generosidade. As pessoas ganharam algum interesse. E depois, sabem, também é um campeonato onde há poucas equipas. Quantos pregadores em Portugal é que vocês conhecem? Se calhar a vossa vida é tão má que só me conhecem a mim. Portanto, ou se calhar a vossa vida é tão boa porque não têm o desprazer de ter de ouvir muitos portugueses. Portanto, se a pessoa for aí para o meio evangélico e disser aí, você conhece, cara, você conhece aí algum pregador em Portugal? Os pregadores portugueses são tão desconhecidos no Brasil que, pelo facto de é mais fácil as pessoas terem ouvido falar de mim, porque não há muitos pregadores portugueses a chegar aí. Bem, mas isto para dizer, é uma história muito complicada e eu não quero castigar-vos, mas de facto um castigo bom é vocês terem de ler o livro Arame Farpado no Paraíso. Uhum. Legal. Muito Será um bom, muito prazer. bom. Ô, Thiago, mas uma coisa que tu falaste, né, tem o soft power que a gente estava falando, essa cultura brasileira, ela invadiu Portugal, né? Uhum. Até porque vocês sabem, né? A estratégia é que a gente invade culturalmente Portugal, os portugueses compram a nossa cultura, é uma forma de trazer parte do ouro de volta para o Brasil. Mas, Olha, deixa-me só dizer isso, porque essa piada é muito boa, porque apesar dos portugueses pensarem que conhecem bem a cultura brasileira, eu não tinha a noção do quão generalizada era essa piada do devolvam o nosso ouro. aham. Eu não tinha a noção. É Foi norte preciso a eu ler. sul. Todo lugar, todo mundo Isso é faz essa verdade. piada. Uhum. É verdade, meu irmão, é verdade. Mas para dizer que a gente não conhecia, pelo menos eu, né? Eu cheguei a assistir um pouco do The Voice de Portugal, Sério? um pouco, procurando quem estava cantando música brasileira. Mas tem um programa de Portugal, cara, que eu gostava de assistir. Eu parei de assistir, mas eu gostava muito de assistir, que era o 5 para meia-noite. Eu gostava de assistir quando a Filomena apresentava esse programa. Cara, eu achava muito engraçado, cara, porque ela faz um sotaque brasileiro, principalmente o sotaque do Rio de Janeiro, ela faz perfeitamente, Uhum. sabe? E aí eu descobri também que a gente não sabe imitar o sotaque português. A gente Tu não sabes, sabe. mas olha, também vou confessar outra fraqueza, que é todo português julga que sabe fazer a pronúncia brasileira. Porquê? Porque, e deixem-me dizer isto de uma maneira simpática, mas que eu noto que faz diferença. Sabes que a facilidade que os portugueses têm com línguas estrangeiras vem também do facto de nós não fazermos dublagem. Portanto, o nosso ouvido está treinado para sons de línguas diferentes. Portanto, mesmo quando tu não compreendes muito bem, porque essa é uma experiência, é como um músico te vai dizer. Se um músico se habituar a ouvir sons, mesmo que ele não toque os instrumentos, ele compreende coisas, mesmo que ele não os reproduza. Uma das desvantagens que eu acho que existe no Brasil é que, como no geral as coisas são dubladas, o vosso ouvido desabitua-se de ouvir a línguas diferentes, não é? Uhum. E essa é uma vantagem que o Portugal tem, que é raro dublar alguma coisa. Nós dizemos dobrar. Nós é raro dobrar alguma coisa. Logo, o nosso ouvido cresce habituado a sons muito diferentes. E por isso todos nós julgamos que sabemos imitar bem a pronúncia brasileira. Às vezes não imitamos tão bem assim, mas todos julgamos que sabemos imitar bem. Muito Legal. bacana, bacana. Tiago, a gente já está praticamente caminhando para o final, mas eu queria rapidamente só te perguntar uma coisa. É interessante que tu mostrastes aí muitas observações, né? Uma boa percepção da nossa cultura aqui no Brasil. Conhece bastante do nosso contexto evangélico, né? Também. E a gente ainda cheio de curiosidades. A gente tem uma busca aí muito, muito legal. E a gente tem conhecido, inclusive nesse episódio aqui agora,
está sendo bem enriquecedor em vários aspectos em relação a esse contexto português. E eu queria te fazer uma breve pergunta de um amigo nosso, ele também te conhece, é o Dot Bergô, e ele perguntou em relação ao nosso contexto, trazendo mais para o nosso contexto evangélico, né? Na tua percepção, qual seria assim, o maior desafio para os crentes aí em Portugal, atualmente? Em Portugal, Uhum. Todos os portugueses, independentemente de terem fé ou não, é uma coisa da alma portuguesa. É um clichê, mas eu acho que é um clichê verdadeiro. O português acredita pouco nas suas... o português é assim fatalista e acredita pouco nas suas capacidades. E deixem-me dizer, eu geralmente não gosto de nada que pareça autoajuda, ok? E, portanto, eu não quero que o que eu vou dizer cheire ou soe a autoajuda. Mas é verdade que o português é muito cético acerca de si mesmo. Se tu adicionares a isto ele ser evangélico e, portanto, pertencer a uma minoria religiosa num país muito desconfiado, ei, meu irmão, tu vais ter uma grande tempestade. Portanto, se tu tiveres um português que já está sempre pronto para a desgraça, está sempre pronto para que as coisas corram mal, se nesse mesmo português tu adicionares a esse português o facto de ele ser crente evangélico, portanto, parte de uma minoria minúscula em Portugal, isso significa que ele será uma criatura muito complicada. Ele precisa mesmo de um grande sacrifício para poder ser salvo, que é aquilo que Jesus fez por nós. Mas significa que a criatura que o crente português evangélico é uma criatura complicada. Portanto, é uma criatura que geralmente espera o pior, geralmente não tem grandes projetos, não acredita que grandes coisas possam acontecer. É uma criatura muito virada para dentro, para os seus traumas, para a sua desconfiança, para a sua própria hesitação. E nesse sentido, o crente evangélico em Portugal precisa de confiar mais em Cristo do que nas suas características culturais, enquanto português que é. O crente evangélico em Portugal precisa de sair de Portugal para amar Portugal melhor. Precisa de ir ver o mundo. Precisa de não ficar trancado numa realidade tão pequena como é a realidade de Portugal. Paradoxalmente, quando ele sai de Portugal, também vai passar a amar melhor o que Portugal tem de seu, não é? Eu passei 5 meses num período sabático com a minha família, com a Ana Ruth, a Maria, a Marta, o Joaquim e o Caleb, são os nossos 4 filhos. Passámos nos Estados Unidos e foi muito importante, porque quando voltámos a Portugal, claro que há características dos portugueses que nos maçam, que nos aborrecem de morte, mas nós viemos a amar mais o nosso país, pensando nas coisas que são especificamente nossas e que nós amamos. Portanto, o crente evangélico em Portugal precisa de se concentrar no grande Deus que tem e não no pequeno país que é. Eu diria assim, os crentes evangélicos em Portugal precisam de se concentrar no grande Deus que têm e não no pequeno país que são. Interessante. Amém. Tiago, obrigado por essa informação. Continua aguçando, né? Particularmente, me aguçou bastante assim, a nossa conversa de hoje, já te conhecendo de fato, assim, mais diretamente, por conhecer um pouco mais da cultura portuguesa. Inclusive, nós acabamos não tendo tempo de entrar num tópico que me é muito caro, que gosto muito, que é sobre o meu interesse, minhas curiosidades sobre a gastronomia portuguesa. Mas se Deus nos permitir, nós teremos Vamos algumas fazer isso. oportunidades. Vamos fazer isso. Isso muito me interessa.
Mas, Olha, assim, pode falar. de- deixa-me dizer, se vocês quiserem depois continuar a conversa, para mim seria um prazer, porque eu gostei muito desta conversa e gostava de continuar a conversar convosco. Segunda coisa, se Deus permitir, eu estarei. É verdade que não estarei em nenhuma das vossas cidades, mas estarei no Rio de Janeiro e em São Paulo em maio, no É, próximo maio. Portanto, se alguém se quiser juntar a mim, seria ótimo. Eu estarei na última semana de maio, estarei no Rio, em Niterói, numa conferência de Atos 29, e depois vou passar por São Paulo. Estarei a lançar um livro novo pela editora Mundo Cristão. E Qual livro? vai chamar-se Doidos por Discernimento. Dois. E Sim. é um estudo sobre o discernimento, sobre a compreensão, a partir do primeiro livro de Reis, no capítulo 3, quando Salomão pede sabedoria a Deus e quando tem aquele caso bicudo das mulheres que vão ter com ele disputando o filho. Uhum. Muito bacana. Tô, legal. tô, tô querendo, mas eu tenho livros teus na fila agora, né? Tens de ler, meu irmão. É o castigo, é o teu castigo. Tiago, quem sabe a gente não se encontra em maio, então, se Deus É permitir. isso, é isso. Se vocês conseguirem, para mim seria um grande prazer. Mas também fica o convite, né? Quando tu vieres ao Brasil de novo, de Uhum. repente visitar nossas cidades, de repente, quem sabe, se Deus permitir, em breve vir visitar nossa igreja aqui no interior de Santa Catarina, pregar o Olha, pessoal aqui. seria um prazer para mim. Nesta viagem não será possível, mas eu vou querer fazer depois uma viagem só ao sul e depois também uma viagem mais ao norte. Portanto, vamos Vai marcar ser um isso, meu prazer. irmão. Aqui no Combinado. norte tu vai gostar mais. A gente é mais legal do que o pessoal lá do Thiago. Estou brincando. Mas você será muito bem-vindo aqui, com certeza. A gente vai lhe receber com muita alegria e você terá a oportunidade de provar algumas coisas da nossa famosa gastronomia paraense, que também é muito famosa e popular no nosso país. É a minha culinária predileta. Depois dela vem algumas outras coisas e por aí a gente vai caminhando. Mas, Thiago, muito obrigado, viu? O português mais legal que eu conheci até hoje. Se calhar, Quero dizer, talvez tenhas conhecido poucos. Já conheceste muitos? e quero dizer que você tem explosão, viu? Gostei de você, você tem uma explosão. O que eu quero Obrigado, dizer meu com irmão isso Boco. é, Muito é um obrigado. grande Muito elogio. obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe você, seu ministério, seu trabalho musical, todas as coisas que você está envolvido aí, tem contribuído. Muito obrigado por esse tempo. Eu sei que o tempo aí deve estar apertado também. Então, a gente está chegando agora às nossas considerações finais. E aí você pode também fazer suas considerações finais, seus agradecimentos. E o Thiago Bentes também pode fazer. E aí a gente só vai te pedir para, quando nós terminarmos aqui, aí você continua aí, só para a gente conversar algumas coisinhas rapidamente após o final do episódio, certo? Uhum. Então, você pode fazer suas considerações finais aí, o Thiago Bentes também, e logo depois eu estarei encerrando. Olha, como consideração final, o que de mais final eu consigo dizer é pedir que possamos continuar a conversar. Portanto, é dizer que se der para este não ser o final, tanto melhor. Portanto, Amém. quando vocês quiserem continuar a conversar, para mim seria um prazer e um privilégio, porque foi bom estar a conversar convosco. Uma das grandes bênçãos na minha vida é atualmente a entrada de tantos irmãos no Brasil que me abençoam e por isso vocês hoje, Book, Tiago, vocês abençoaram a minha vida e eu quero agir de acordo com a bênção que vocês foram para mim. Por isso, Deus vos abençoe os vossos ministérios, as vossas famílias e se Deus permitir ainda podermos estar juntos, isso ainda seria melhor, mesmo em carne e osso. Amém. Amém. Tá ótimo. Tiago, muito obrigado, de verdade. Que Deus te abençoe, continue te usando, te guarde aí, por onde tu fores, guarde a tua família também. E
Poxa, lembrei mais coisas que eu queria te perguntar. Eu não vou perguntar agora. Aí a gente vai ter que marcar mais uma conversa aí. Isso. Mas é isso aí. E quem conseguiu chegar até esse 1h40 aí de conversa, até esse final, se inscreva aqui no canal, acompanhe a gente no Spotify, no YouTube, né? Compartilhe com as pessoas aí. E é isso. Muito obrigado, cara. Deus te abençoe e a gente vai manter contato. É Beleza? Amém. isso aí. Um Amém. Vamos a abração isso. e até mais aí. Tchau, Isso Ruth. aí. Um abraço. Tchau, tchau, Thiago. É isso aí, compartilhem. Thiago Cavaco, lembre de orar por nós, por esse projeto, podcast, que a gente está nessa caminhada aí, que seja bênção e que Deus continue nos conduzindo. E esse foi nosso episódio especial da nossa segunda temporada do Admirável Novo Podcast Brasileiro, com a presença especial do nosso ilustríssimo irmão, pastor, músico, teólogo, escritor, diretamente de Portugal, o português mais legal que eu conheço até agora, Thiago Cavaco. Um grande abraço, meu irmão. Deus abençoe você e Deus vos toda a sua abençoe galera. também. Abraço. Amém.